Meu avô, Arthur, nunca foi um homem de muitas palavras. Depois que ele se foi, a tarefa de esvaziar sua velha oficina, um santuário de poeira e memórias no fundo do quintal, sobrou para mim. Para minha família, era um amontoado de tralhas. Para mim, era o último elo com um homem quieto que me ensinou a consertar coisas, mas nunca a entender seus próprios silêncios. A oficina cheirava a madeira antiga, verniz e ao tempo. Ferramentas que eu não via desde criança pendiam em contornos fantasmagóricos na parede. Foi num canto escuro, coberto por um lençol amarelado, que eu o encontrei. Um rádio. Mas não era um rádio qualquer. Era uma peça magnífica, de madeira escura e polida, com um grande dial de latão e válvulas, que pareciam pequenos bulbos de uma era esquecida. O nome gravado em uma plaquinha de metal era O Mensageiro. Por puro capricho, decidi tentar ligá-lo. Limpei a poeira, verifiquei os cabos, e como um estalo, girei o botão de força. As válvulas aqueceram, emitindo um brilho âmbar, aconchegante. O chiado inicial era o esperado, uma sinfonia de estática que preencheu o silêncio da oficina. Girei o dial devagar, passando por frequências mortas, fragmentos de música clássica, um pedaço de um jogo de futebol antigo, nada fora do comum. Quando estava prestes a desistir, parei em um ponto quase mudo do dial. Não havia chiado, apenas um silêncio profundo, quase pesado. E então, vindo daquele silêncio, uma voz de mulher, clara como cristal, mas com a qualidade etérea de uma gravação antiga. E se eles descobrirem, Arthur? E se eles nos separarem? Meu coração parou. Eu conhecia aquela outra voz que respondeu. Uma voz mais jovem, mais vibrante, mas inconfundivelmente dele. Eles não vão, meu lírio. Nosso amor é uma frequência que só nós conseguimos sintonizar. Ninguém mais pode ouvir. Eu caí, sentado, na cadeira de madeira, o ar faltando nos meus pulmões. Aquilo não era uma transmissão de rádio. Era uma janela. Uma janela para o passado do meu avô, aproximadamente 1 minuto de vídeo. A música para abruptamente. O narrador faz uma pausa dramática. O que você vai ouvir a seguir mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha família e sobre o amor. Se você acredita que algumas histórias merecem ser contadas, já se inscreve aqui no canal, porque essa é uma daquelas que vai ficar com você para sempre. Agora, vamos voltar para a oficina. A música retorna, mais intensa e curiosa. Passei a noite inteira ali, colado ao rádio. As conversas não eram contínuas. E fragmentos, ecos que surgiam e desapareciam naquela frequência secreta. Descobri que o nome dela era Helena, um lírio, como meu avô a chamava. Eles falavam de encontros, às escondidas no coreto da praça, de livros que trocavam com anotações nas margens, de um plano de fuga para uma cidade litorânea, onde poderiam finalmente viver seu amor. A história que se desenrolava era de um amor proibido. Vô Arthur era de uma família simples, de marceneiros. Helena era filha de um industrial rico, prometida a outro homem para unir fortunas. O rádio, o mensageiro, era a única forma de se comunicarem sem o risco de cartas interceptadas. Era a invenção dele, uma espécie de comunicador de ondas curtas, sintonizado em uma frequência que só os dois aparelhos idênticos, o dele e o dela menos, conseguiam captar. Eu me tornei um arqueólogo de memórias. Durante o dia, eu revirava cada centímetro da oficina. Encontrei um fundo falso em uma gaveta com um maço de desenhos. Eram projetos de móveis, mas em um deles, no verso, um retrato a carvão de uma jovem com um sorriso triste e olhos que pareciam conter o universo. Na base, a caligrafia do meu avô, meu lírio, Helena. As transmissões noturnas me levaram mais fundo. Ouvi a empolgação deles planejando a fuga. A data estava marcada. Seria em uma noite de lua cheia, na velha estação de trem. Vô Arthur tinha juntado cada centavo que podia. Helena tinha uma pequena mala pronta. Leve apenas o essencial, meu amor, disse a voz jovem do meu avô. O essencial é você. O resto a gente constrói. Eu levarei seu rádio, Arthur, respondeu Helena, a voz embargada, para que nossa frequência nunca se perca. Na noite em que a fuga deveria acontecer, a transmissão foi diferente. Eu podia ouvir o som do vento, o apito distante de um trem. A voz do meu avô estava tensa, cheia de expectativa. Estou aqui, Helena. Onde você está? O trem parte em meia hora. Meu lírio, você está vindo. Ele esperou. Eu esperei com ele, meu peito apertado 70 anos no futuro. Os minutos se arrastavam.
O apito do trem soou mais perto, depois, mais alto, e finalmente começou a se afastar, levando consigo o som da esperança. A voz de Helena nunca veio. A transmissão que se seguiu foi a mais dolorosa de todas. Era a voz do meu avô, semanas depois, soando oca, quebrada. Helena, meu lírio, eu não sei o que aconteceu, se você foi impedida, se você desistiu, eu não sei, mas eu preciso te dizer adeus. Eu não posso mais ficar sintonizado nesta dor. Eu vou guardar o meu mensageiro, e com ele, a lembrança, do nosso amor, que ele permaneça em silêncio, como o meu coração. Adeus, minha frequência secreta. Depois disso, a frequência emudeceu para sempre. O rádio se tornou apenas um objeto bonito de madeira e latão. Eu fiquei devastado. Meu avô silencioso e reservado era, na verdade, um homem que viveu um amor de cinema e teve seu coração partido de forma brutal. Ele se casou com minha avó anos depois, um casamento de respeito e carinho, mas agora eu entendia o oceano de melancolia que existia por trás de seus olhos. Ele nunca superou Helena, mas a história não podia terminar assim. Eu tinha o retrato dela, o nome dela e a internet. Uma pesquisa obsessiva começou. Procurei por registros antigos da cidade, sobrenomes de industriais da época. Levei semanas, becos sem saída, até que encontrei uma nota de jornal. Falava do casamento da filha do magnata Ferreira, Helena, com um herdeiro de São Paulo. A data do casamento, 3 dias antes da noite da fuga planejada. Ela não o abandonou na estação. Ela foi forçada a se casar antes. Seu pai descobriu o plano e agiu rápido para impedir. A descoberta me deu um novo propósito. Com mais pesquisa, um pouco de sorte e a ajuda de redes sociais, a encontrei. Helena Ferreira. Agora, Helena Albuquerque. Uma senhora de 90 anos, viúva, morando em uma casa de repouso em Santos, a mesma cidade litorânea para onde eles planejavam fugir. Dirigi por 4 horas com um retrato, a carvão e um gravador com as últimas palavras de Arthur no banco do passageiro. Fui recebido por uma senhora elegante, de cabelos brancos como a neve e os mesmos olhos do retrato. Agora cercados pelas linhas do tempo, eu não sabia como começar. Apenas estendi o desenho. Ela o pegou com as mãos trêmulas. O ar escapou de seus lábios em um suspiro que parecia vir de outra vida. Arthur, ela sussurrou. E uma única lágrima rolou por seu rosto e eu contei tudo. Sobre a oficina, sobre o rádio, sobre ouvir a história deles todas as noites. E então, eu dei o play na gravação. A voz jovem e partida de Arthur preencheu o quarto. Helena, meu lírio, eu não sei o que aconteceu. Ela fechou os olhos, segurando o retrato, junto ao peito. Quando a gravação terminou, ela me olhou. E pela primeira vez, o sorriso triste do desenho se tornou um sorriso de paz. Ele não achou que eu desisti, ela disse, a voz fraca. Meu pai me trancou no quarto. Ele disse que Arthur tinha me abandonado, que tinha ido embora sem mim. Eu vivi todos esses anos acreditando que ele não me amou o suficiente para esperar. Naquele momento, 70 anos de dor e mal-entendidos se dissolveram no ar. Eu tinha entregado a última mensagem do mensageiro. Tinha dado a Helena a verdade que meu avô não pôde dar. Ela me contou que também guardara seu rádio, mas ele parou de funcionar décadas atrás. Ela nunca se desfez dele. Era sua única lembrança tangível. Ao sair, Helena segurou minha mão. Você tem o coração dele, ela disse. O coração de um homem que sabia construir coisas que duram para sempre. Voltei para casa e pela primeira vez entrei na oficina do meu avô e não senti melancolia, senti orgulho. Ele não era apenas um marceneiro silencioso, ele era um inventor, um romântico, um homem que amou tão profundamente que sua história ecoou através do tempo, esperando que alguém com o coração aberto estivesse na frequência certa para ouvir. E eu ouvi. E agora vocês também. Meu avô Arthur nunca foi um homem de muitas palavras. Depois que ele se foi, a tarefa de esvaziar sua velha oficina, um santuário de poeira e memórias no fundo do quintal, sobrou para mim. Para minha família, era um amontoado de tralhas. Para mim, era o último elo com um homem quieto que me ensinou a consertar coisas, mas nunca a entender seus próprios silêncios. A oficina cheirava a madeira antiga, verniz e ao tempo. Ferramentas que eu não via desde criança pendiam em contornos fantasmagóricos na parede. Foi num canto escuro, coberto por um lençol amarelado, que eu o encontrei. Um rádio, mas não era um rádio qualquer. Era uma peça magnífica,
de madeira escura e polida, com um grande dial de latão, e válvulas, que pareciam pequenos bulbos de uma era esquecida. O nome gravado em uma plaquinha de metal era o mensageiro. Por puro capricho, decidi tentar ligá-lo. Limpei a poeira, verifiquei os cabos e cá me estalo, girei o botão de força. As válvulas aqueceram, emitindo um brilho âmbar, aconchegante. O chiado inicial era o esperado, uma sinfonia de estática que preencheu o silêncio da oficina. Girei o dial devagar, passando por frequências mortas, fragmentos de música clássica, um pedaço de um jogo de futebol antigo, nada fora do comum. Quando estava prestes a desistir, parei em um ponto quase mudo do dial. Não havia chiado, apenas um silêncio profundo, quase pesado. E então, vindo daquele silêncio, uma voz de mulher, clara como cristal, mas com a qualidade etérea de uma gravação antiga. E se eles descobrirem, Arthur? E se eles nos separarem? Meu coração parou. Eu conheci aquela outra voz que respondeu, uma voz mais jovem, mas vibrante, mas inconfundivelmente dele. Eles não vão, meu lírio. Nosso amor é uma frequência que só nós conseguimos sintonizar. Ninguém mais pode ouvir. Eu caí, sentado, na cadeira de madeira, o ar faltando nos meus pulmões. Aquilo não era uma transmissão de rádio, era uma janela para o passado do meu avô. Aproximadamente 1 minuto de vídeo. A música para abruptamente. O narrador faz uma pausa dramática. O que você vai ouvir a seguir mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha família e sobre o amor. Se você acredita que algumas histórias merecem ser contadas, já sei, inscreve aqui no canal, porque essa é uma daquelas que vai ficar com você para sempre. Agora, vamos voltar para a oficina. A música retorna, mais intensa e curiosa. Passei a noite inteira ali, colado ao rádio. As conversas não eram contínuas. Eram fragmentos, ecos que surgiam e desapareciam naquela frequência secreta. Descobri que o nome dela era Helena, um lírio, como meu avô a chamava. Eles falavam de encontros, às escondidas no coreto da praça, de livros que trocavam com anotações nas margens, de um plano de fuga para uma cidade litorânea onde poderiam, finalmente, viver seu amor. A história que se desenrolava era de um amor proibido. Vô Arthur era de uma família simples, de marceneiros. Helena era filha de um industrial rico, prometida a outro homem para unir fortunas. O rádio, o mensageiro, era a única forma de se comunicarem sem o risco de cartas interceptadas. Era a invenção dele, uma espécie de comunicador de ondas curtas, sintonizado em uma frequência que só os dois aparelhos idênticos, o dele e o dela, menos conseguiam captar. Eu me tornei um arqueólogo de memórias. Durante o dia, eu revirava cada centímetro da oficina. Encontrei um fundo falso em uma gaveta com um maço de desenhos. Eram projetos de móveis, mas em um deles, no verso, um retrato a carvão de uma jovem com um sorriso triste e olhos que pareciam conter o universo. Na base, a caligrafia do meu avô, meu lírio, Helena. As transmissões noturnas me levaram mais fundo. Ouvi a empolgação deles planejando a fuga. A data estava marcada. Seria em uma noite de lua cheia, na velha estação de trem. Vô Arthur tinha juntado cada centavo que podia. Helena tinha uma pequena mala pronta. Leve apenas o essencial, meu amor, disse a voz jovem do meu avô. O essencial é você. O resto, a gente constrói. Eu levarei seu rádio. Arthur, respondeu Helena, a voz embargada, para que nossa frequência nunca se perca. Na noite em que a fuga deveria acontecer, a transmissão foi diferente. Eu podia ouvir o som do vento, o apito distante de um trem. A voz do meu avô estava tensa, cheia de expectativa. Estou aqui, Helena. Onde você está? O trem parte em meia hora. Meu lírio, você está vindo. Ele esperou. Eu esperei com ele, meu peito apertado 70 anos no futuro. Os minutos se arrastavam. O apito do trem soou mais perto, depois mais alto, e finalmente começou a se afastar, levando consigo o som da esperança. A voz de Helena nunca veio. A transmissão que se seguiu foi a mais dolorosa de todas. Era a voz do meu avô, semanas depois, soando oca, quebrada.